Quem são esses magos de magras figuras e riso na boca? Quem são esses reis? Sem níquel no bolso, mas fartos, fartos de festas. Deviam se maldizer e dançam, brincam com o nunca visto. O que me dizem essas almas que o coração não diviso? O que os move nessa caminhada sem fim? Serão os gestos do vento ou almas de tantos reis nestas vestes encarnadas? Reis com sono, reis com fome, reis cansados, reis de baile e roçado. É inverno e eles ainda brincam, batem os tambores, tangem as violas, sopram os pífanos. É inverno e eles ainda brincam. Reis do Congo, de Oswaldo Barroso. Eu tenho optado para chamar a cultura popular através de um conceito, o conceito de uma corrente de cultura. Isso quer dizer o seguinte, que os fatos culturais que nasceram, que floresceram dentro do extrato social popular brasileiro, ou seja, das camadas pauperizadas, subalternizadas, eles têm uma estrutura à semelhança da cultura dominante, que é a cultura ocidental. Não corresponde à cultura popular aquilo que a gente normalmente chama de uma cultura espontânea, no sentido de que é uma cultura que nasce naquele momento, né? É uma cultura livre, solta. Não é bem assim. A cultura popular brasileira, em todos os seus campos, em todas as suas linguagens, seja na poesia, seja no teatro, seja na dança, tem estruturas, né, muito profundas. O frevo, por exemplo, que é um gênero bastante amplo, porque o frevo ele é composto, quer dizer, dentro da instituição frevo, tem a música instrumental, né? E a música instrumental do frevo é uma música com características próprias. Assim como um choro tem características próprias, assim como a obra do jazz também tem, um blues tem características próprias, ou seja, para a gente compor um choro, para compor um blues, ou para compor uma canção ou um rock, a gente precisa dominar aquela linguagem. Isso ocorre exatamente com o frevo, ou como, por exemplo, um baião instrumental, né? Da mesma forma, com a manifestação corporal dessa expressão. Dançar um frevo não é simplesmente pegar o corpo, jogar as pernas para cá, os braços para lá, etc. Não. Há uma estrutura, há um impulso, né, vindo daquele ritmo, daquela forma, daquela música, através do qual foi sendo criado um corpus, um conjunto de passos e movimentos que faz com que a gente diga, bem, aquilo é um frevo. Não é um baião, não é dança clássica, não é jazz, não, aquilo é um frevo. E, da mesma forma, similarmente, isso ocorre com outras formas, como o maracatu rural, com o samba. Você veja, o samba é uma música que nem todo mundo escreve samba. Você precisa dominar a linguagem do samba para escrever. Todo mundo pode escrever, quer dizer, em tese, mas esse todo mundo tem que se adestrar.
naquela maneira de escrever aquela música. Então, o meu ponto de vista é que esses elementos, se forem estudados, compreendidos e assimilados, eles podem ser colocados, podem ser disponibilizados para criadores, para processos de educação, né? De uma maneira um pouco mais intensa. Não é que isso não tenha ocorrido no Brasil, tem. Você fala, por exemplo, o Baião de Dominguinhos, o Baião de outros compositores, o meu Baião, o Baião de Alceu Valença, etc., são baiões que vêm dessa referência popular, dessas matrizes populares, como o samba de Noel, o samba de Chico, o samba de tantos outros. O samba que nós conhecemos hoje, o gênero, da mesma forma quanto o baião, o frevo, eles não nasceram dessa maneira. Há os antecedentes que foram sendo construídos paulatinamente até se decantarem nessas formas. Então, o meu trabalho, ele advoga isso pelas performances que eu faço, através do universo que eu escolhi para me expressar, das formas de dançar, das formas de fazer poesia, como eu advogo isso de forma, vamos dizer, normativa. Ou seja, eu acho que no Brasil eu devia ficar um pouco mais atento. E quando eu falo o Brasil, seja o Brasil das empresas, seja o Brasil dos ministérios da educação, da cultura, ser mais atento para esse universo. Porque eu advogo não só a presença dele em si, mas advogo a presença dele pelas características de importância que eu dou a esse universo, pelas características lúdicas, pelas possibilidades de uma rítmica mais diversa, de canções que têm um alcance maior no sentido de serem mais ricas enquanto canção, etc, etc. Né? Então é por isso que eu advogo esse universo cultural popular brasileiro. Eu entendo nesse universo da cultura popular brasileira um território muito fértil para ser incorporado na educação. Porque a estrutura das manifestações populares, elas são uma estrutura de produção de afeto, de reconhecimento, de sensibilidade, sabe? Para mim são como se fossem ferramentas para a gente refinar o sensível. Né? O sensível como esse território onde responde a tudo que pode afetar. Então, quando você tem assim uma roda que você pega na mão, um jogo onde você improvisa a palavra, uma música onde você pode dizer quem você é, o que é que está acontecendo naquele momento. Então, esses espaços criativos que estão ligados ao cotidiano daquele contexto, eu acho extremamente rico para um universo onde você quer construir conhecimento, onde você quer ter essa consciência de si. Então eu não vejo as manifestações populares só como um elemento festivo que estão ligados a determinadas épocas do ano. Eu acho que tudo isso faz parte também, mas eu entendo ali a cultura brasileira como um cultivo desses espaços de reconhecimento de si, a uma busca do ser humano de se relacionar com a sensibilidade.